Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam aí sobre a sua vida. O estudo bíblico de hoje, ele vai falar a respeito da vida eterna com Jesus Cristo e espero que você esteja bem, que você seja muito bem-vindo para estar aqui participando conosco desse estudo bíblico. Muito provavelmente você já tenha escutado, né, alguém dizer sobre a vida eterna, sobre o fato dela ter sido dada através de Jesus Cristo. E hoje o que eu quero abordar aqui nesse estudo bíblico é esse assunto de uma forma mais profunda, para que o entendimento venha a ser completo na sua mente e no seu coração para a glória do Senhor Jesus. Portanto, seja muito bem-vindo para o estudo bíblico sobre vida eterna em Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós entramos aqui nessa primeira parte. Como então compreender a vida eterna, né? Olha só, o primeiro passo para a gente poder entender a vida eterna é conhecer então a realidade da morte e também da condenação eterna primeiro, ok? Então, nós precisaremos aí explicar como que a morte chegou até os homens, para que a partir disso, aí nós possamos então, por meio desse estudo e da Bíblia, revelar o significado do que Cristo fez ao nos trazer aí a vida eterna, tá? Então, esse é o primeiro passo. Nós vamos estar já observando aí no próximo tópico. Muito bem, então eu quero convidá-lo a você abrir aí a sua Bíblia, e é importante, né, que você esteja aí de posse da sua Bíblia, para que você possa aí ter para que você possa receber por completo mesmo a mensagem. Os nossos estudos sempre serão baseados aqui na Bíblia, e isso é fundamental para o nosso conhecimento. Então, como que a morte exerce o seu domínio sobre o homem? Abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, diz assim: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, observando, né, cada palavra que tem aí no versículo, a palavra, por exemplo, aguilhão é a peça de ferro, uma peça de ferro pontiaguda, né? E ela é usada pelos condutores de animais, né? Eles instalam essa peça no carro do boi, do animal, enfim, para poder disciplinar os bois, né? Através de espetadas no corpo do animal. Então, se o condutor precisa ir para a direita, ele usa esse aguilhão, né? E ele vai exercer ali uma força, uma picada, e o boi ali, através dessa dor, ele vai entender para qual lado ele precisa seguir. Então, na Bíblia, a palavra aguilhão, ela também é usada, só que ela traz o sentido, né, a expressão de que a morte tem poder para conduzir para ela todos os que cometem pecados. Então, da mesma forma, né, pela dor, a morte, ela usa aí do aguilhão para dominar aqueles que cometem pecados. E o versículo termina dizendo que a força do pecado é a lei, ou seja, o domínio, né, que força os homens a pecar é a lei de Moisés. Então, isso precisa ficar bem claro para que a gente possa prosseguir aqui no nosso ensino. Então, veja só, o mandamento da lei de Moisés governa o homem para a morte. É isso que o versículo lá de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Versículo 53 está falando, ok? Então, nós abrindo aqui a nossa Bíblia em Levítico, no capítulo 17, versículo 11,
buscando entender aquilo que o apóstolo Paulo falou da lei, nós vamos observar exatamente a lei, como que está escrito a respeito da lei sobre a morte dos homens. Então, aqui no capítulo 17 de Levítico, versículo 11, ele diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, dentro da visão espiritual, o que acontece? A vida do homem, ela está no sangue. Então, quando o reino espiritual olha aqui para o ser humano, é através do sangue que ele reconhece a vida humana. Então, sangue e vida têm o mesmo significado. O que, a partir daí, nós conseguimos compreender que é pela alma que o homem armazena todas as suas obras, todas as suas ações aqui na terra. Olha só que interessante, é isso que o versículo está dizendo. E o versículo diz também que é pelo sangue que se faz expiação pelas almas dos homens. Então, expiação significa cobrar a dívida. Quem tiver um dicionário aí pode abrir o dicionário e vai entender isso que nós estamos explicando. Então, expiação significa cobrar uma dívida. Então, juntando tudo isso que nós falamos aqui, nesse texto, né, da Bíblia, o sangue, então, ele é o preço cobrado pela alma. Porque está ordenado ao homem que, através do sangue, ou seja, da vida, se faz expiação, ou seja, cobrança de dívida pela alma. É isso que a lei, então, ordena, né, como força, como imposição espiritual sobre a vida das pessoas. Crendo elas ou não, essa é a imposição. Ainda falando sobre o mandamento da lei de Moisés, para que a gente não se limite, né, apenas a um único texto da Bíblia, nós vamos aqui estar lendo Gênesis no capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque está escrito, né, também como ordem da lei: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, o que acontece? Nós precisamos entender as palavras para que a gente possa observar aí o que o texto está dizendo. Por exemplo, a palavra requerer, ela significa cobrar aquilo que é seu por direito. E é exatamente o que o texto está dizendo aí, que o Criador, né, do homem, ele faz exercer esse direito. Ele faz isso quando ele acha que deve cobrar a dívida do pecado que o homem tem. Então, dentro da legalidade do reino espiritual, os deuses, os demônios, enfim, eles podem pedir a alma do homem através da dívida do pecado. E essa dívida é cobrada através do sangue, ou seja, é pela própria vida que o homem paga com preço de sangue os seus pecados, ok? Então, essa é uma parte muito importante para que a sequência do estudo possa ficar aí cada vez mais clara para o seu entendimento. Nessa parte do estudo, nós vamos aprender que o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado pela morte. É claro que muitas pessoas sabem disso, né? Porém, o objetivo aqui é explicar o contexto espiritual. Por que Jesus foi tentado pela morte, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 7, os versículos 1 ao 9, nós temos aí o entendimento
de que a leitura diz, né, que os carnais do Senhor Jesus tentavam a Jesus a morte, né? O texto mostra que esses homens, né, eles tentavam Jesus para que ele fosse ao encontro dos judeus. Naquela época estava havendo uma grande celebração, uma comemoração de uma das festas judaicas, e havia lá uma concentração, um número muito grande de pessoas. E entre eles estavam ali pessoas que acreditavam em Jesus, pessoas que não acreditavam, e muitos dos que não acreditavam, desejavam a morte de Jesus. Eram autoridades religiosas, né? E eles tinham ali em favor a guarda do templo, que estava à prontidão para exercer ali as leis religiosas. Então, muitas pessoas não sabem, mas o fato é que para o judeu a lei religiosa ela tem peso na vida como como um cidadão, tá? Então, quando a pessoa é tida, né, por alguma razão, como descumprindo a lei, blasfemando, segundo o julgamento do judeu, essas pessoas correm o risco aí de serem castigados segundo a própria lei de Moisés. Então, os irmãos carnais de Jesus, conhecendo esse fato, então eles estavam ali buscando persuadir Jesus para que ele fosse naquela festa, porque eles conheciam o fato de que muitos já queriam, guardavam um sentimento de ódio e de morte contra Jesus. Mas é claro que, conforme mostra aí o versículo 6, Jesus conhecia o coração e a intenção deles, né? Jesus conhece o coração de todas as pessoas. Mas no caso ali daqueles homens, né, que estavam ali tentando a Jesus, Jesus respondeu a eles, né? Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, Jesus, ao dizer essas palavras, ele estava se referindo à morte. Então, ele relaciona, ele liga. Olha, o vosso tempo está sempre pronto. Jesus liga esse momento, né, esse tempo com a morte. E tem algo aí para nossa concepção, para nossa revelação espiritual. Essa parte do estudo bíblico eu quero mostrar para você que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela tinha então um tempo determinado para acontecer. Dentro do reino espiritual, tudo precisava estar alinhado com as profecias. Então, aqui na terra, Jesus, ele não seria morto de qualquer forma, né? Tudo precisava acontecer na exata ordem, né, que as profecias diziam, e até mesmo o instrumento da morte não poderia ser outro senão a cruz. Então, a Bíblia mostra muitos exemplos, né? Tudo precisava acontecer conforme estava escrito a respeito do Cristo, do Salvador, do Messias, para que a nossa salvação e o nosso castigo, que estava, né, proposto segundo o que está escrito lá em Levítico ou mesmo em Gênesis, para que tudo isso fosse pago pelo Senhor Jesus. Então nós temos aqui alguns exemplos de textos. Eu separei aqui alguns desses versículos para que você possa estar acompanhando aí na sua Bíblia. Nós não vamos fazer a leitura neste momento, eu não farei a leitura para que não fique muito extenso o nosso estudo. Mas nós temos as profecias antes de Jesus, lá em Isaías, capítulo 53, que descreve, né, em detalhes como que seria, né, o sofrimento de Cristo. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Temos também no próprio Evangelho, né, Jesus falando da sua própria morte, porque ele conhecia, né, conhece o reino espiritual, e como homem ele mostrou isso também. Então nós vamos conseguir observar Jesus falando da sua própria morte enquanto ele proclamava o evangelho, enquanto ele ensinava a palavra para os discípulos. Então nós temos isso lá em João capítulo 3, no versículo 14, em João capítulo 12, versículo 32.
né? Jesus falando da sua morte, como que ela iria acontecer, e também no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, que é o momento onde Jesus ele rende o seu espírito ao Pai, aonde então Jesus ele conclui a vontade de Deus indo para a cruz. Então temos aqui então um breve ensino, né, a respeito de que tudo em relação à morte de Jesus tinha um tempo determinado para acontecer na visão, na concepção do reino espiritual. Tudo foi arquitetado pelo plano espiritual. Explicado então a parte que diz respeito ao tempo determinado em relação à morte de Cristo, estava determinado dentro do reino espiritual, o instrumento, né, que seria usado para a morte de Cristo, que é a cruz. Bom, agora nós então voltamos aqui a nossa atenção para a frase emblemática que Jesus disse àqueles homens que estavam ali tentando, né, sendo usado pelo reino das trevas para tentar Jesus à morte. Jesus então disse a eles: olha, o vosso tempo sempre está pronto. Então Jesus ele tinha essa consciência, né, sobre o reino espiritual. Então tudo que está na Bíblia é para nosso proveito. Então isso acontece com todo aquele que está fora de Cristo. Todos aqueles que estão fora de Cristo estão sujeitos à morte a qualquer momento. A pessoa, né, um sujeito que não crê no Senhor Jesus, exatamente como está aí na Bíblia, pode sim ter a sua alma pedida dentro do reino espiritual, conforme nós lemos os textos lá na Velha Aliança. E tem um versículo que trouxe aqui para sua compreensão, que está em Lucas capítulo 12, os versículos 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então aqui Jesus ele conta aqui uma parábola exemplificando o contexto espiritual. Ele está explicando o que acontece no reino espiritual, repito, conforme está escrito no decorrer da velha aliança. Apresentei aqui alguns textos, como Levítico capítulo 14, nos versículos 11 e 14, Gênesis 9, versículos 5 e 6, retificando, Levítico capítulo 17, tá? Bom, então, um demônio que exerce poder sobre uma determinada vida, ela pode pedir a alma dessa pessoa, mesmo que ela tenha pouco ano de vida, ou muitos anos de vida. Isso, para o reino espiritual, não importa. A única motivação é o pecado. Então, a gente vê no mundo aí pessoas morrendo todos os dias. Algumas dessas pessoas chama muita atenção porque são mortes banais. E é sobre isso que Jesus disse: o vosso tempo sempre está pronto. Jesus então se refere ao reino das trevas, ao reino espiritual, à lei de Moisés, à própria morte, enfim. Nesta parte do estudo bíblico, nós temos então a notícia boa, né? Porque é a partir de Jesus que a morte ela perdeu então seu domínio completo, né? Ela então ela imperava antes de Cristo, ela era soberana. Então, apenas os que estão em Cristo, né, a partir de Jesus, ou seja, ele veio aqui na terra, pregou o evangelho, pregou a salvação, afirmou que ele teria que ir para a cruz, fazer um sacrifício pelas nossas almas, porque estava imposto a morte sobre os homens. Então agora apenas aqueles que estão em Cristo recebem aí a cobertura espiritual, e essa cobertura ela é necessária para que a morte não venha tocar sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu com Lázaro. Nós temos o exemplo na Bíblia e eu vou pedir aí para que depois você acompanhe
Faça aí a sua leitura, busque comunhão com a Bíblia, lendo todo o capítulo 11 do Evangelho de João. Então, em João capítulo 11, quando Jesus então ele é chamado para exercer ali um milagre, porque Lázaro, uma pessoa muito próxima a Jesus, ele era um discípulo, mas Jesus também o tinha como amigo e vice-versa. Esse homem estava cometido de uma enfermidade que o levou à morte. Mas então, quando Jesus sabe disso, quando ele é comunicado, Jesus declara: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. E é claro que muitas pessoas ou zombaram de Jesus porque não entendiam, ou mesmo sem zombar, continuavam sem entender. Mas a explicação para essa frase de Jesus Cristo é porque a morte não tinha domínio sobre a vida de Lázaro, sobre a alma de Lázaro. Porque Jesus, ele era o Senhor da vida de Lázaro. Então, embora ele estava morto fisicamente, a vida de Lázaro estava guardada, ou seja, livre da potestade da morte. Ele tinha essa cobertura espiritual por meio de Cristo. Muito interessante esse ponto do estudo. Então quero mostrar aí que a partir de Cristo a morte perdeu o seu domínio. E quem está em Cristo também recebe aí esse privilégio. E por que então que apenas em Cristo não há morte? Bom, vamos explicar dizendo que a morte, como eu falei anteriormente, a morte ela é um império, uma dominação. Só que todas as dominações que governam a Terra foram vencidas e também a morte. Então, como império, a morte ela tem um governador, ela possui um, um ser espiritual que a governa. E o possuidor, então, do império da morte é o diabo. E a força que entregou todos os homens nas mãos do diabo e por consequência da morte também é a lei de Moisés, em concordância com o que nós falamos no início do estudo bíblico. Então nós vamos observar aqui outro exemplo bíblico, né, que diz lá na lei de Moisés essa realidade que nós estamos aprendendo. Diz o texto, né? Vamos à leitura aqui. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então, irmãos, meu querido amigo que está aí acompanhando esse estudo, meu amigo e minha amiga, né, que está acompanhando esse estudo bíblico. Diz aí o texto: a alma que pecar, esta morrerá. Então, como todos os homens receberam a herança do pecado pela semente de Adão, todos os homens foram sentenciados à morte por causa da imposição da lei de Moisés. Então, a lei de Moisés é quem entrega os homens para a morte e para o diabo, conforme diz aí o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que o havia de vir. Muito bem, então o texto está dizendo que a morte imperou, reinou mesmo, de Adão até Moisés, sendo ela combatida a partir de Cristo. Mesmo aqueles homens considerados santos, né, como os profetas da velha aliança, como os reis que passaram por lá, todos eles, nenhum se salvaram. É o que o texto está dizendo, ó. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então ele está se referindo à desobediência, né, do pecado original ocasionado por Adão e Eva. Mas que por causa da imposição de Moisés, todos estavam debaixo da submissão da lei e da morte e condenação eterna. Isso até Jesus Cristo. Então, por essa razão, aqueles que não estão em Cristo,
ainda são governados pela morte, porque não receberam pela fé o sacrifício do Senhor Jesus. Essa parte do estudo bíblico, nós vamos aqui aprender que o Senhor Jesus, ele é superior à lei de Moisés. Por isso que aqueles que estão em Cristo têm a libertação da morte. Jesus, ele tirou os que o buscam justamente debaixo do domínio da lei de Moisés e da morte. Então aqui, essa parte ela é muito importante, porque hoje ainda muitas pessoas que se dizem cristãs, elas ainda buscam aprender conforme a lei de Moisés, conforme aquilo que está escrito na velha aliança. Mas a Bíblia está nos explicando que são dois ministérios diferentes. E eles tendo força espiritual, não tem como a pessoa buscar a lei de Moisés para sua vida e a lei de Cristo. Uma anula a outra, não tem como trabalhar as duas juntas. Então, por quê? Porque quando Jesus ele veio aqui na terra, ele fez justamente o que a lei não poderia fazer. Ele tirou a dívida que havia, pela lei sobre todos os homens, como está aí em Colossenses no capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, meu querido amigo, irmão em Cristo, o texto está dizendo que a cédula que nos era contrária é a lei de Moisés, porque está escrito: a alma que pecar morrerá. É pelo sangue que se cobra a dívida e etc. Então, Jesus ele nos livrou da dívida imposta na lei de Moisés. Por isso, agora a morte já não tem poder sobre todos, somente os que não estão em Cristo. O texto continua dizendo aí no versículo 15 que o Senhor Jesus, após passar pela cruz, não somente trouxe o benefício da salvação para aqueles que creem nele, mas também, diz o versículo 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, a palavra despojar significa tomar. Então, Jesus ele tomou, arrancou dos principados e potestades aquilo que eles tinham sobre domínio na vida dos homens. E ainda os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, por causa desse versículo, é que nós podemos ter aí a revelação espiritual sobre o reino espiritual que comanda a morte, que comanda a vida do homem. Então, em Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, com o sacrifício de sangue, ele pagou de uma só vez a dívida que estava contra o ser humano. Não apenas isso, ele nos tirou debaixo do poder das trevas, entre eles a morte. Não existe outra forma de você, eu ou qualquer pessoa receber a salvação. A vida eterna, ela chega aos homens por meio do Senhor Jesus Cristo, porque foi ele o único capaz de vencer o pecado, de vencer a lei de Moisés e de vencer a morte. Então, por essa razão, o Senhor Jesus é o Salvador. Por essa razão também que você deve abandonar os seus preceitos religiosos e seguir a palavra de Cristo, porque é Ele quem deu a vida dele em favor da sua. Então, ele, o Senhor Jesus, tem o domínio, ele tem poder sobre o maior medo dos homens, que é a morte, assim como está em Hebreus no capítulo 2, versículos 14 e 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então o texto aí ele é muito claro, ele está explicando que é por essa razão,
que Jesus se fez homem. Qual razão? O ser humano não teria condição de alcançar a salvação e a vida eterna por si mesmo, porque sempre há um pecado na nossa semente carnal. Então, por isso, Jesus, se fazendo homem, ou seja, carne e sangue, na natureza humana, ele passou pelas mesmas tribulações que nós passamos. Então, na nossa vida terrena, a Bíblia compara aí com a morte, por causa da imposição da lei que existia, Cristo, então, ele destruiu o império da morte. E é por essa razão, como consequência, como fruto da obra de Cristo, da vitória de Jesus, a morte já não tem domínio sobre todos, porque os que são de Cristo estão livres da morte. Glórias a Jesus. Então, chegamos aqui numa parte onde que nós precisamos aprender que a morte e a lei de Moisés ainda dominam algumas pessoas, que é aquilo que Jesus disse: o vosso tempo sempre está pronto. Então, quem são essas pessoas? São aqueles ou aquelas que não creem verdadeiramente em Jesus como Salvador. A pessoa fala: eu creio em Jesus, mas não tem como Salvador. Então, para receber a salvação, é fundamental crer em Jesus, na obra que ele fez. A Bíblia diz: na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus que trazem o benefício da salvação. Então, temos que crer em Jesus como Salvador. O interessante é que muitas pessoas falam de fé, de crer, e precisam mesmo ter a fé ou crer, porque a salvação ela depende disso, depende da fé. Agora, crer na obra da cruz é uma coisa, crer em Jesus para trazer algum tipo de benefício terreno é outra. Então, aí está a grande diferença. Crer em Jesus é a única forma de sair debaixo do poder da morte e já passar a ter a vida eterna como uma realidade. E isso não é no futuro, não é após a morte física. Todos que temos a fé em Jesus podemos receber a vida eterna no mesmo instante que cremos nele, através da fé. Então as palavras de Cristo, elas nos garantem esse direito. Por isso é importante você ler a sua Bíblia, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vamos pegar um exemplo que Jesus ele define o que é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, tudo é uma soma para benefício da vida eterna. Precisamos conhecer o Senhor Jesus, porque Ele nos apresenta o verdadeiro Deus, e o propósito tanto do Pai como do Filho é para que aquele que recebe Jesus, recebe o Pai e também a vida eterna. Está aí a definição de vida eterna. Se algum dia alguém te perguntar o que é a vida eterna, conhecer ao verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, ao qual foi enviado por ele. Tudo isso, então, se concentra no Evangelho de Cristo. É importante nós aprendemos, então, o que o reino espiritual entende como crer, como ter fé. Porque é verdade que as pessoas creem, mas muitos segundo a sua própria visão, segundo a sua própria concepção. Então, quando nós dissemos a palavra crer, logo uma pessoa pode pensar: ah, eu creio, mas ela não vive em Cristo. Ela não busca a palavra, né, não busca ter comunhão com Jesus. Então, o texto, Jesus, ele diz claramente: nós devemos conhecer a Deus, nós devemos conhecer a Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus, de uma forma real, então é a mesma pessoa que vai buscar conhecê-lo, buscar fazer a sua vontade,
andar como Jesus andou aqui na terra, né? É a partir daí que nós recebemos os benefícios das promessas de Cristo, que são espirituais. Então nós vamos ter um exemplo em João capítulo 7, no versículo 38, onde Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão do seu ventre. Que é quando você começa, além de receber a vida eterna, você passa também a falar da salvação para aquelas pessoas que ainda não creem. Jesus também disse em João capítulo 4, versículo 14, o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, crer no Senhor Jesus, como diz aí os textos, não é da boca para fora. Nós temos que, então, o cristão ele precisa viver o evangelho seguindo o exemplo que Jesus deixou. Então, nós entramos aqui numa parte onde eu digo a você que o reino espiritual, o reino de Deus, está esperando a sua posição. Você precisa se decidir. Porque muitas pessoas não creem na vida eterna porque não conhecem a Jesus e têm dúvida com relação à sua salvação. Muitos pastores, padres, líderes religiosos, de uma forma geral, acreditam de uma forma inconsciente de que haverá julgamento para os cristãos, de que haverá purgatório, de que haverá muitas situações para saber se a pessoa vai ser salva ou não, como se isso se dependesse das nossas obras, mas isso não é verdade. Tudo que nós tratamos até aqui nesse estudo aponta que existem dois caminhos, um que vai levar para a morte eterna e outro para a vida eterna. E agora você recebeu o conteúdo para você poder escolher de uma forma sábia. Aqueles que ainda não se posicionaram, que não se decidiram para viver uma vida real com Jesus através do Evangelho, cuidado, porque Jesus falou: o seu tempo sempre está pronto. Então, meu amado e minha amada irmã, há uma urgência em crer no Senhor Jesus. Só nele está a vida eterna. A palavra reconhecimento, ela define uma boa escolha. Significa deixar o Senhor Jesus alegre, satisfeito, enquanto obedecemos a sua palavra. E ele sabe que nós dependemos dele e da sua palavra. Por isso, aqueles que obedecem são, pelo Senhor Jesus, constantemente lembrados dos frutos da sua escolha. Então, Jesus, ele preenche o nosso coração com a palavra, com a garantia da salvação. Então, os estudos bíblicos, né, a revelação da palavra não são apenas memórias, mas é o próprio Espírito Santo que testifica a salvação que foi dada por Cristo para a sua vida. É onde o entendimento espiritual acontece na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é um texto muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão, mas mesmo sendo assim, muitos ainda têm dúvida da salvação, porque ainda não reconheceram a obra de Cristo nas suas vidas. O texto continua dizendo no versículo 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, está aí o texto que derruba o tabu da incredulidade, que é semeado como uma semente maligna no coração de quem não tem confiança em Cristo. Está aí a palavra que diz que a salvação já é uma realidade. Jesus ele não veio condenar, portanto não haverá julgamento para os cristãos, porque Jesus já foi julgado
no seu e no meu lugar. Mas ainda existe aí um complemento, porque a Bíblia diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aqui está a sentença. Como nós vimos no início do estudo, ao decorrer do estudo, que o homem, por causa do pecado, ele já está condenado, não vai haver julgamento para o cristão. Para o cristão não vai haver julgamento, mas para quem não está fora de Cristo, também não vai haver julgamento. Vai haver a condenação. Já estão todos julgados. E a Bíblia está dizendo aqui a sentença: não creram no nome do Filho de Deus. Mas, veja só, Deus, o Pai, ele não veio condenar o homem, mas ele enviou seu Filho. Os que creem no Filho de Deus são salvos. Os que não creem não conseguem alcançar a salvação que está em Cristo. Então não é uma condenação da parte de Deus. A Bíblia está apenas informando o que acontece com aqueles que não estão em Cristo, com os que não reconhecem Cristo como Salvador. Por isso ele determina no versículo 19, dizendo: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então o Senhor Jesus, ele veio como luz, revelar o pecado, revelar o reino espiritual, o que está por trás do pecado, o que está por trás da lei de Moisés e o que está por trás da morte. Então, faça aí a sua boa escolha, reconhecendo Jesus como Salvador na sua vida. Glórias a Jesus. Então, terminamos por aqui o nosso estudo bíblico sobre a vida eterna ligada em Cristo Jesus. Eu espero que a sua vida tenha sido edificada, que a sua fé possa estar aí enraizada na palavra, que a sua confiança na salvação aumente. Você, crendo nesta palavra, você é salvo. Todos, através do Senhor Jesus, todos os que acreditam nele, têm a vida eterna. É ele quem garante isso, porque ele disse: em verdade, eu vos digo, que se alguém aguardar a minha palavra, nunca verá morte. Então nós temos de guardar a palavra de Cristo no nosso coração, porque é a palavra da vida eterna. Ninguém vai poder plantar a dúvida no seu coração se a palavra de Cristo estiver dentro de você. Não deixe mais aí as suas próprias concepções ou visões terceirizadas aí, religiosas, né? Tentar aí trazer escuridão aí para sua vida, porque todo aquele que crê em Jesus é salvo. Temos que seguir o Jesus, porque estaremos também perseguindo a vida eterna. Termino por aqui. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para
vida.